E vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje vamos começar a conversar aqui sobre o capítulo 5 daquela apostila do Furtado, que trata sobre vetores, né? Vetores, matrizes e coisas do tipo. Beleza. Então, o que seria um vetor, né? Em geral, quando a gente apresenta os valores, né, a gente faz as contas, a gente faz valores com escalares, né, que são escalares, são números que não dependem, cuja grandeza não depende de direção, tá? Às vezes a gente tem que fazer representações de determinadas variáveis, como velocidade, aceleração, coisas desse tipo, distância, percurso, que precisam de uma direção, né? Não é a mesma coisa 5 metros por segundo para a direita que 5 metros por segundo para a esquerda, coisas desse tipo. Então, nesse caso, você precisa representar a direção. E quando você entra com direção, você precisa representar o esquema de forma vetorial. Mas, basicamente, um vetor, então, vai ser o quê? Em vez de eu ter somente um número e fazer contas com um número somente, né? Sei lá, lado é igual a 5. Então, ali é uma variável lado, tem um valor de um número 5. Só que eu posso ter, então, vetores, e nesse caso, em vez de ter somente um número, eu tenho vários números associados com aquela variável, de acordo? Então é como se eu tivesse um arranjo de números. Isso daí é o que a gente vai chamar de vetor, só que esse arranjo é um arranjo ordenado, né? Eles estão ordenados em posições, né? Previamente organizadas, e eu consigo, então, preencher esse vetor, eu consigo ler um vetor, eu consigo fazer contas com os números dentro de um vetor, tá certo? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre matrizes, mas matrizes nada mais são do que vetores, arranjos de vetores, né? Então, um vetor unidimensional é um arranjo de números, uma matriz vai ser um arranjo de vetores, e eu posso ter depois, né, no caso ali, se eu considero que um vetor é um arranjo de números, eu posso considerar um vetor 2D, digamos, né, de duas dimensões, que seria uma matriz, que seria um arranjo de vetores 1D. E eu posso ter uma matriz 3D, que seria um arranjo de vetores 1D. Né? Então, assim por diante, você pode ir crescendo e crescendo. Então, a gente vai começar com os exemplos mais simples, né, que são vetores unidimensionais, de uma dimensão só, para pegar um pouco o jeito de ver como a gente manipula eles dentro de programação. Né? Eles são amplamente utilizados. Tá? Vocês vão usar vetores muito vetores vocês vão utilizar, muita matriz, a gente faz muita conta aqui computacional, né, no curso de engenharia em geral, e vocês vão ter essa ferramenta aí, né, eu sempre digo, né, que você, para engenharia, você precisa ter umas ferramentas mais ou menos afiadas. Uma delas é você saber programar, tá? Por isso a gente coloca essa disciplina aqui bem no começo do curso, para você ter essa ferramenta pronta, mais ou menos pronta, conhecida, para você poder desenvolver ela durante o seu curso e poder aplicá-la e ter ela como uma ferramenta para resolver os seus problemas. A outra coisa é o inglês, né, que bem, a universidade não dá aula de inglês, mas você tem que meter na cabeça que é importante você aprender aquilo ali, poder falar. Bem, falar a princípio nem tanto, mas é importante você poder ler, tá certo? Você tem que conseguir ler em inglês e, logicamente, tentar ir se expressando e finalmente poder escrever, porque se você não começa com isso aí a tempo, você vai ter dificuldades depois e te garanto que você vai perder oportunidades por falta do inglês. E a última, né, que eu acho que não é tão importante assim, é a questão de trabalhar com o LaTeX, né, que é um editor de texto parecido com o Word, tá certo? Escrevam por aí, ó, LaTeX, L-A-T-E-X. É um editor de texto para você escrever documentos e coisas que é uma mão na roda, né? É um Word elevada na mil ali, tá certo? Bem bacana, ele é software livre, você pode baixar em qualquer lugar e utilizar. E vai, enquanto que você é jovem ainda aí,
tente aprender, tente usar, porque tudo isso é ferramenta, tá? Só ferramenta. Eles em si não vão te ajudar a fazer... Eles não são alguma coisa, algum resultado, mas com eles, os problemas eles ficam realmente muito mais simplificados. Então tá certo, né? Voltando então aqui à questão dos nossos vetores, a gente vai trabalhar com eles então como eles sendo uns arranjos de números. E como vocês estão vendo ali no texto, né, esses arranjos de números, eles podem ser... Os números podem estar arranjados em linhas ou em colunas, tá certo? Então, deixa eu ir marcando aqui, olha, são uns arrays, olha só, em inglês a gente chama eles de arrays, tá? Os vetores são chamados de arrays, são mais ou menos uns arranjos, e você pode, então, armazenar, né? São variáveis que armazenam listas de elementos. Então, não é mais um elemento só, como a gente viu até agora, mas uma série de elementos, só que eles estão ordenados, tá? E esses elementos podem ser números, podem ser caracteres, né? E podem ser acessados por meio de uma coisa que se chama de índice. Índice nada mais é que a posição do elemento dentro do array, tá certo? A gente já vai ver sobre isso aí. Beleza. Esses arrays ali, eles podem ser vetores linha ou vetor coluna, né? Então, sempre que te falem de linha, tá? É na horizontal, tá certo? Isso aqui é um vetor linha, né? Onde ele vai ter elementos ali dentro. Imagina aqui, ó, o 3, o 2, o 75, enfim, tá? Cada elemento desse aqui, ó, é um elemento do array, é um elemento do vetor. E nesse caso eles estão dispostos em forma de linha. Eles podem estar também dispostos em forma de coluna, no caso eles vão estar assim, né, meio que na vertical. 2, 3, 75, etc. E isso aqui então seria, isso aqui seria um vetor coluna. Certo? O vetor linha, vetor coluna, né, a ordem dele vai ser para baixo aqui, e do vetor linha vai ser de esquerda à direita. Ok. Então veja que você pode colocar ali, você pode dizer, digamos que isso aqui fosse o vetor A, então já o vetor A não é um número somente, o vetor A é essa série de números organizados ali dentro daquele vetor. Organizados eu quero dizer que está um depois do outro, tá? E aqui a questão do índice que a gente estava falando, o que seria o índice? É a posição do número no vetor, né? Então, as posições simples, né? Primeira posição, segunda posição, terceira posição, etc, né? Aqui também, primeira posição, segunda posição, terceira posição, etc. Então, você consegue acessar um dos elementos do vetor simplesmente dizendo o nome do vetor e qual é o índice dele, né, em que posição ele está. O índice tem a ver com a posição. A princípio, a gente vai ver vetores unidimensionais. Vocês percebem esses dois vetores ali, eles têm uma dimensão só. Ou eles vão linha ou eles vão coluna. Passo seguinte, a gente vai analisar vetores... A gente vai analisar vetores com mais de uma dimensão. O que seria um vetor com duas dimensões, por exemplo, né? Se você pega vários vetores linhas e coloca eles aqui, ó, 2, 75, tá certo? 8, 15, 30, 1, 0, 20. Tá? Desculpem a letra aí que estou escrevendo com o mouse. Isso aqui, ó, que na realidade a gente chama de uma matriz, é a mesma coisa, né, que um vetor, um array, né, um array 2D, porque ele tem duas dimensões, uma dimensão cresce para cá e outra dimensão cresce para cá. Se você mantém uma das dimensões estáticas sem mexer ela, por exemplo, eu vou manter-me na dimensão, no índice 2 aqui, ó, a linha 2. Então, esta aqui é a linha 2. Eu posso me mexer em diferentes colunas, estando sempre na mesma linha 2. Então, eu teria aqui que estas são linhas. Deixa eu escrever aqui melhor. Ó, essas daqui seriam linhas. Tá certo? E essas daqui seriam colunas. De acordo? Então, qual que é a linha 2? A linha 2 é essa linha amarela ali. Qual que é a coluna 3? A coluna 3 vai ser esta coluna aqui, ó. 75, 30, 20. De acordo? A linha 1 vai ser esta verde aqui, ó. 1, 2, 75. A coluna 1, essa laranja aqui. 1, 8, 1. E assim por diante, beleza? Sempre começando a contar, no caso, desde este ponto aqui
né? Nesse ponto aqui a gente começa a conta, né? Então, igual, como que funcionam os índices aqui? O mesmo esquema de antes. Bem, o mesmo não, um pouquinho parecido. Vamos lá, como que ficariam os índices aqui? Aqui eu teria os índices, vamos fazer ele de roxo, então aqui, ó, contando colunas, eu teria o índice 1, o índice 2 e o índice 3. E as linhas, o índice 1, o índice 2 e o índice 3. Tá certo? Quem que é a linha com índice 3? Vai ser esta vermelha aqui, ó. Esta aqui é a linha com índice 3, a linha 3, 1, 0, 20. E ainda quando eu estou assim em vetores de dimensão 2, ou matrizes que a gente chama, eu posso então estabelecer qual seria o endereço, né? Qual seria o índice, por exemplo, da quantidade 30. Quem é o índice dessa quantidade? Então você vai simplesmente dizer, agora em vez de dizer, lembra que quando o vetor era somente linha ou somente coluna, bastava com um índice, ó, você dizia, olha, vamos chamar de vetor A. Então o vetor A na posição 2 é este 2 aqui. Vetor A na posição 3 é esse 75. Vamos chamar esse aqui do vetor B. Vetor B na posição 1 é esse 3. Vetor B na posição 3 é esse 75. Só que quando o vetor é 2D, é de duas dimensões, você com um número só não consegue. Então o índice teu ele tem que ter dois valores. O teu índice tem que ter duas quantidades. Tá? Eu tenho que dar dois índices para poder descrever um elemento. Então, quem seria este elemento? Vamos chamar essa matriz aqui, ó, este vetor aqui, vamos chamar ele de C. Então, nessa matriz C, esse 30 ele está na posição. Lembrem uma coisa, é sempre linha primeiro, coluna depois. Linha, vírgula, coluna. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente não se confundir. Como fica o índice, então, dessa posição 30? Vai ser, então, linha está na linha 2, e na coluna, vírgula, e na coluna 3. Então, esse é o índice do elemento 30. Você coloca um parênteses aqui, né? 2, 3. Sempre primeiro linha e depois coluna, de acordo? Então, linha 2, coluna 3 é o elemento 30. Este zero que está aqui, qual é o endereço dele? Linha 3, coluna 2. Né? Este aqui vai ser linha 3, coluna 2. Mas eu posso ainda ter vetores ou arranjos 3D. O que seria um arranjo 3D? Só para complicar a nossa vida. Imagine você que eu tenho uma matriz em cima da outra. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, vou ver se eu consigo ser claro no que eu quero. Imagina aqui que você tem esta matriz. Tá certo? 1, 5, 3, 1, 0, qualquer número, tá? 2. E depois você faz uma. É como se você fosse fazendo um prédio, tá bom? Como se fosse fazendo um prédio. Então você, no segundo andar, você tem uma outra. Tá? Aqui você vai subir para o segundo andar aqui, ó. E você vai ter então uma nova matriz aqui, ó, com a mesma dimensão, ou seja, neste caso aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. E com números aqui novamente, aqui, ó, 0, 5, 7, 2, 1, 1. E em cima outra, então outra matriz mais em cima ainda, do mesmo tamanho, tá? Não pode mudar o tamanho. E assim por diante. Então, o que acontece? É como se você tivesse matriz sobre matriz sobre matriz.
E aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque se eu quero dizer quem que é este índice aqui, este 7, por exemplo, aqui, quem que ele é, tudo isso aqui, ó, eu vou chamar todo esse meu arranjo 3D, vou chamar de vetor D. Tá? Um arranjo 3D, vetor D. Então, esse elemento 7 que eu tinha aqui, ele vai ter um índice que vai ser qual? Então, você vai começar aqui, ó, com linha, coluna, e depois vai para cima. Então, nesse caso, esse 7, ele está na segunda linha, primeira coluna do andar 2. Então, vai ser segunda linha, primeira coluna do andar 2. Beleza? E você pode ainda fazer 4D, 5D, 6D, o que você quiser, tá certo? Mas por enquanto vamos só deixar até ali. Então, esse daqui seria o tal do índice. A gente vai começar então com vetores 1D. Então vamos lá. Como você descreve um vetor? Olha lá, o nome do vetor. As regras para nome de vetor vão seguir as mesmas regras de nome de variável, tá? Você não pode começar com número, não pode ter símbolos ali que o Scilab usa para fazer contas, né? Não pode ter mais, menos, coisas desse tipo, tá? Igual, corchete, né? Que é esse parênteses quadrado ali. E se você separa ele por espaços entre um valor e outro, ó, ou se você coloca vírgulas entre um valor e outro, é a mesma coisa. O que, que vai acontecer? Ele vai fazer um vetor linha. Olha aqui, ó, vetor linha na horizontal, vetor linha na horizontal. Se você coloca eles separados por ponto e vírgula, ele vai fazer um vetor coluna. Beleza? Então, vetor linha, vetor coluna. Então, você simplesmente escreve lá V1, V2, velocidade, o nome que você quiser. Se você colocar as separações como espaços, então ele vai criar um vetor linha. Se você colocar as separações como vírgulas, ele vai criar um vetor linha também. E se você colocar as separações como pontos e vírgulas, ele vai criar um vetor coluna. Todos esses casos aqui, todos os vetores 1D somente, tá? Uma dimensão somente. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Tá alguma dúvida? Podemos fazer aqui um exemplinho simples aqui, ó, no próprio browser aqui, olha, sei lá, velocidade igual 45799. Olha lá. Esse é o vetor linha velocidade que vale 45799. Ou seja, os elementos que ele tem são o 4579 e é um vetor linha na horizontal. Perceba lá no canto direito superior que já apareceu aqui, ó. Esse símbolo aqui está me mostrando que é um vetor, que é um arranjo. Se chama velocidade e tem esses elementos. Se eu colocar aqui b igual a 6, tá certo? Então, aqui ele vai guardando, ó, b vale 6. Velocidade, ele está feito de números, de vários números arranjados nesta ordem aqui, ó, 4, 5, 7, 99. Beleza. Como que você pode acessar os valores do vetor? Né? Então, esses elementos ali, eles podem ser acessados elemento por elemento. Então, se você tem esse vetor aqui, ó, como que você acessa, por exemplo, este elemento aqui, este elemento 12? Qual é o índice desse elemento 12? Deixa eu fazer umas perguntas aqui para não me cansar tanto a minha voz. Vamos começar pela ordem ali. Alisson, estás aí, Alisson? Alisson. Alisson não está hoje. Andressa. Oi, professor. Qual seria o índice desse número 12, Andressa, que tu acha? Seria o índice 3? No
Oi, oi. Voltei, saí, voltei. O que seria o índice? Seria 3? Exatamente, esse é o 3, né? Se você quer se referir a essa posição aqui, vai ser a posição 3, o índice 3, beleza, isso mesmo. Olha aqui, ó. Se este é o vetor A, então ó, A na posição 3 é 12. Como que eu digo isso de A na posição 3? Eu digo A na posição 3 colocando o nome do vetor A e do lado, entre parênteses, o índice. Estão vendo ali, ó. Se você colocar A na posição 3, a resposta vai ser 12, porque é o que tem ali na posição 3. Vamos ver aqui no nosso exemplo que a gente está fazendo, ó. Aquela ó, velocidade na posição 4 vai dar quanto, Andressa? 99? 99, muito bem, beleza. Bem, isso é tranquilo, tá? De todas formas, olha, qualquer dúvida é só dar um toque aí, vamos falando. Ok. Aqui, ó, né? A na posição 1, então A na posição 1 vai ser este 7 aqui. Beleza. Você pode também modificar o valor de um vetor. Então eu tenho um vetor que já está dado, que é este vetor velocidade aqui, ó. Mas eu posso dizer, olha, eu quero mudar aquele 7 ali. Eu não quero mais que seja 7. Eu quero que em vez de 7 seja 15. Então você pode escrever assim, ó. Velocidade na posição. Que posição é a posição desse 7 ali, Aurélio? É 3, professor. 3, beleza. E eu quero que ele seja quanto foi que eu falei? Não lembro mais. 15. 15, então olha lá. Velocidade 3 na posição 3 igual a 15. Ele vai pegar esse 15 e escrever em cima daquele 7. Aquele 7 vai desaparecer. Olha lá. Velocidade agora é 4, 5, 15, 99. Sem problema, né? Eu posso ainda fazer continhas. Eu posso dizer, ó, velocidade na posição 2 seja igual a velocidade na posição 1 mais 1. O que vocês acham que vai acontecer? Aurélio, o que você acha que vai acontecer? Vai somar, professor. O 1 mais 4 mais 4 Não, mas 4 não, por quê? Quem é a velocidade na posição 1? é o 4. Beleza. O quanto que dá a velocidade na posição 1? Tá. Então vai dar 5? E vai colocar onde? No lugar do 5. Ficou sem graça, né? Vou trocar aqui só para ficar com graça. Agora, e agora? O que vai acontecer agora? Agora vai substituir o 5 por 4, 12. Por 12, isso aí. Olha lá. Velocidade na posição 2 vai ser igual à velocidade na posição 1, que no caso é um 4, mais o 8, que vai dar 12, e aí colocou na posição 2. Beleza, né? Valeu. Vamos continuar aqui caminhando, olha lá. Então, esse aqui é o vetor. Você pode dizer, ó, A na posição 4 vai te dar um 15. Não, perdão. A na posição 4 igual a 15, o que ele vai fazer? Pegar esta quarta posição aqui e colocar um 15. Que foi o que aconteceu, olha. Ele na quarta posição colocou um 15. A na posição 1, ou seja, este 6. O que ele vai colocar ali? Vai colocar A na posição 1, que é o quê? O próprio 6, mais 2. Quanto que é 6 mais 2? É 8. E vai colocar onde? Na posição 1. Então, na posição 1, 8. Olha esse que legal aqui, ó. A é igual a colchete A, vírgula 17. O que ele vai fazer? Este A é o vetor, lembram? É o vetor, o vetor nesse momento é esse aqui, né? Deixa eu só circular aqui. Nesse momento eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor A. Se você coloca um 17 assim, o que ele vai fazer é colocar aqui um 17 do lado e aumentar o tamanho do vetor, ó. Agora o teu vetor vai ser este aqui, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então você pode colocar um vetor e do lado desse vetor, você pode até colocar um vetor do lado de outro vetor. Ó. A gente poderia fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou chamar o vetor de teste. Aqui, teste é igual a velocidade. Só que aí vocês têm que colocar colchetes, tá? Velocidade, espaço, velocidade. Olha só o que vai acontecer. Se você coloca velocidade e velocidade, ele vai colocar
um vetor do lado do outro. Então, agora esse vetor teste, ele tem quantas posições? Tem agora 1, 2, 3, 4 e 4, 8 posições. De acordo? Então, o vetor de teste agora ele tem o vetor de velocidade um do lado do outro. Tá certo? Então, você pode fazer esse tipo de contas de movimentos com os vetores. Olha aqui, você pode colocar também antes, olha. Então, o vetor A vai ficar aqui. Lembra que o vetor A já tinha o 17, ó. Então, esse vetor A veio para cá. E você colocou na frente este 13. Então, o 13 veio para cá. Então, o novo vetor A vai ser o quê? Com o 13, o 8, tá? E o 17 junto. Então, você está acumulando, né, valores. Olha só, você pode acrescentar... Este vetor, assim como ele estava, este vetor aqui, ele tinha 6 posições, certo? 6 posições. Se você diz, olha, A na posição 7 é igual a alguma coisa, ele vai lá e criar uma nova posição para colocar esse 6 na posição 7. Ó. 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então ele vai acrescentar lá. Você pode até apagar um elemento de um vetor. Olha como você apaga o elemento de um vetor aqui, ó. Quem que era o elemento na posição 3? Era este 4 aqui, ó. Quando ele disse elemento na posição 3 é igual a parênteses sem nada, vazio, esse 4, que ele estava aqui dentro, entre 8 e 8, ele desapareceu. Ó, e o teu vetor, agora, outra vez, ficou somente com 6 elementos. Beleza? Tranquilo, Beatriz? Tá claro até aí? Tranquilo, professor. Ótimo. Ok. Vamos agora, então, o operador dois pontos quando a gente trabalha com vetores. O que significa esse operador dois pontos? Olha lá. Se eu quero criar um vetor, que é um vetor bem grandão, tá? Para não ficar escrevendo na mão elemento por elemento por elemento, e ele tem uma certa sequência, eu posso usar estes dois pontos aqui. Ó. Onde o primeiro valor é o primeiro valor, o valor de início, o valor até o qual ele poderia chegar, não pode chegar mais que isso, e o valor da metade é de quanto em quanto ele vai aumentar. Então, veja aqui, ó. Começou em 0 e aumentou de 2 em 2. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8. E esse é o valor limite ao que ele pode chegar. Então, vai chegar até o 10. Tá claro? Então, em vez de eu escrever na mão o vetor 0, 2, 4, 6, 8, 10, eu simplesmente digo valor inicial, 2 pontos, incremento, 2 pontos, valor limite. Veja que esse valor limite pode ser que ele não esteja no vetor. Olha o exemplo B aqui. No exemplo B, a gente vê que o valor limite é 28. Só que ele não chega no 28. Se ele fosse, ele chegou aqui no 26 e o próximo elemento, se eu aumentasse 5, ia ser 31, não é? Ele está aumentando de 5 em 5, de 5 em 5. Ó. 5, 5, 5, né? Por quê? Porque esse é o incremento, ó, de 5 em 5. Só que quando ele chegou em 26 e aumentou 5, esse valor próximo, que seria o 31, ele passou o limite 28. Então, ele cortou por ali. Esse 31 não vai aparecer. Tá certo? Por isso que é o valor limite. Não significa que é o último valor, mas é o limite. Mais do que isso, não deve passar. Então, ele vai fazer uma sequência ali, né? Isso é bem bacana, né? Se você vai fazer... Aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, G é igual, parênteses, começa em 3, vai aumentar de 7 em 7 até 1000. Opa. Vocês estão vendo ali, ó? Esse é o meu vetor, ó. O vetor começou na coluna... Olha só. Esse aqui é um vetor linha, tá bom? Linha. Então, esta é a primeira coluna. É uma linha só, tá? É uma linha horizontal gigante. Só que, claro, como não cabe na tela, ele vai começar a passar para baixo. Mas, olha, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, 7, 8, 9, 10,
11, coluna 12, coluna 13, e assim vai. É uma linha só até que chegue na coluna, aqui, ó, na coluna 143. O valor na coluna 143 é o 997. Se eu aumentar 7 mais aqui, ele vai cair na posição 1004. Só que 1004 é maior que 1000, então por isso ele parou ali. Tá claro? Então, olha, imagina só eu escrevendo esse vetor posição por posição. Vou ficar minha vida inteira ali escrevendo posição por posição. Então, essa é uma coisa vantajosa aqui, né, de você usar esse operador dois pontos. Vocês viram que o elemento do centro aqui, ó, ele pode ser ou incremento ou decremento. Então, ele pode ir aumentando, mas também pode ir diminuindo. Para que ele vá diminuindo, somente é colocar um sinal negativo aqui, ó. Vejam neste exemplo. Beleza? Se o teu incremento é um positivo, você não precisa colocar ele, que é o que está acontecendo aqui, ó. No caso, se o teu incremento é o valor 1 positivo, então se você colocar também não vai dar problema, mas você pode omitir ele e ele vai fazer ali, ó, do 2 aumentando de 1 em 1 até o 6. Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Beatriz, o que vai aparecer aqui? Conta para mim, o que você acha que vai aparecer aqui? Se eu disser que B é menos 2, 2.2. Até onde, como que vai aparecer o B ali? Essa parte eu me perdi um pouco. Não entendesse? Mais ou menos. Ah, professor, vai aparecer o menos 1 ali. Pois então, olha, como só tem dois números, Beatriz, ó, só tem dois números, significa que ele não colocou esse valor aqui. Na realidade, este 1 é como se ele fosse aqui na metade. Então, na realidade, você poderia pensar em que é menos 2, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2. Isso aqui entre colchetes. Como que fica esse vetor aqui, Beatriz? Ele começa neste valor. Então fica assim, ó. Começa nesse valor, menos 2. E aí depois o seguinte valor qual é, Beatriz? 1. Ele vai. Esse aqui é o incremento, ó. Aumentando de 1 em 1. Qual é o próximo valor depois de menos 2 se eu aumento de 1 em 1? Vai ser menos 1, Beatriz. Tá certo? E se eu aumentar outra vez, aumentar em 1 outra vez, vai cair aonde? Em 0. Isso. E depois? Em 1. E depois? Em 2 e assim por diante. Não. Até onde que ele vai parar? No 2. Exatamente, ó, vai parar no 2. Então ele só vai chegar até aqui. Então aí, fechou. Tá certo? Vai ficar menos 2 menos 1, 0, 1, 2. Tá certo? Cada elemento desses aí, vou desenhar eles aqui, ó. Cada elemento desses aí é um. Cada número aqui é um arranjo, tá? Perdão, cada número aqui é um elemento do arranjo, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por quê? Porque ele começou no menos 2, avançou de 1 em 1 até chegar no 2. Ele acabou de dizer que se o incremento é de 1 positivo, você pode omitir. Por isso ele não escreveu isto aqui, mas escreveu isto aqui. É a mesma coisa. Pode escrever das duas formas, vai dar a mesma coisa. Muito bem. Tranquilo até aí, né? Incremento, decremento. Vou aqui fazer outro exemplinho aqui, ó. GG é igual a chave. Ô, professor, pode voltar ali nesse exemplo anterior? Já vou lá, um segundo, menos 1, 2 pontos, menos 3, 2 pontos, menos 4. Fala. Pode falar. O Luciano, a máquina vai colocar menos 2, 1 e 2. É a linguagem, né? Não, vai colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2.
quando você escrever isso aqui, ó, quando você escrever este B aqui, dizendo que é corchete menos 2, 2.2, ela vai te devolver isso aqui, ó. Ah, entendi. Certo, beleza. Vamos lá. Bruno, estás aí, Bruno? Berti. Bruno. Eduarda, estás aí, Eduarda? Oi, Eduarda, tudo certo? tudo sim, senhor. Beleza. Escuta, aí, estás vendo ali o meu GG ali, né? O que você acha que deve sair? Qual é o vetor que deve sair ali quando eu der Enter? Tem que diminuir 3, né? Sim. Então vai pro 2. Tá, mas vai começar com qual é o primeiro elemento do vetor? 5. Certo. O segundo? 2. O terceiro? Peraí que eu sou ruim de conta, professor. Menos 1. Menos um, muito bem, muito bem. E o seguinte elemento? Menos 4, daí acabou. Aí acabou, é isso aí. Ali ele vai começar no elemento, no 5, no primeiro elemento, e vai ir, no caso aqui, decremento, tem um sinal negativo, ele vai começar a tirar menos 3, menos 3, menos 3 cada vez, até chegar no menos 4. Ou chegar num número que não passe o menos 4, né? Isso. Beleza. Ok, vamos para uma nova funçãozinha que chama-se linspace. Então, essa funçãozinha linspace faz o quê? Vamos lá, Eduardo. Gabriel, tá aí, Gabriel? Acho que tem 2, professor. Qual? Gabriel, só tem um, Victor. Ah, Tu então mesmo. sou eu, vamos lá. Beleza. Escuta aqui, ó. O que você está entendendo do que ele está explicando aqui? O que essa função você acha que ela faz? Olha a explicação aqui, né? Lendo esse parágrafo aí, o que você acha que ela faz? Então, por exemplo, se você não dá não tem um limite, isso daí vai até o número de elementos que você coloca. Então, ao invés de colocar um número em si como limite, ele vai até dar o número de elementos que você coloca ali no final. Não sei, olha aí o exemplo. O que você acha que está Deixa eu ver. acontecendo? Perdão, ali. O primeiro exemplinho ali, ó. x1 igual a linspace. Esse lin ali é de linear, tá? Um espaço linear. Ah, entendi. Então, ele vai somando, certo? Até o final, né? Começa do o primeiro algoritmo que você coloca, vai até o final, só que o número, né, essa soma vai acontecer de acordo com o número de elementos que você coloca. Então, vai do 1 até o 3, somando 0,5, porque dessa forma, no total, vai ter 5 elementos. Opa, vamos fazer aqui. Isso mesmo. Aqui, ó. Fim, de acordo? Uhum. E de verdinho, vamos fazer o verdinho aqui. Seria aqui início. E o número de elementos, quantos são nesse exemplo aí? Quantos números eu tenho? 5. 5, né? Então, esse número de elementos vai ser este 5 aqui. E vai ser, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se você não sabe exatamente quanto que é o incremento, mas você quer fazer uma distribuição linear, tá certo? O que significa linear? Que a separação vai ser exatamente a mesma entre cada elemento, mas você não sabe quanto é a separação. Mas você quer que o número inicial seja um que você quer quem conhece, que o número final seja o que você conhece, e você quer que o vetor todo tenha tantos números, que é esse número de elementos. E aí ele vai se virar para resolver o problema do incremento. Tá claro? Sim. Olha aqui, Com o linear que eu tava me perdendo, que eu não tinha visto a parte de ser linear. Aí quando eu peguei o linear, já me toquei no que era. Isso mesmo. Olha aqui, ó, nesse segundo exemplo, a mesma coisa. Vamos usar aqui as corzinhas, ó. Qual é o início? O início é menos 5. Início, menos 5.
Quem que é o fim? O fim é vermelhinho. O fim é 5. O fim é 5. Beleza. Quantos elementos tem que ter? Laranjinha. Tem que ter 30 elementos. Então, ele vai contar aqui, ó. 1 elemento, 2 elementos, 3, 4, 5, blá, 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 até que este aqui tem que ser o 30. Elemento 30, esse deve ser o elemento 29. Este 28 e 27. Professor, mas aí como que ele faz para saber o valor do elemento? Ah, porque ele divide, né? Ele já sabe que ele tem que chegar de menos 5. Quanto tem de menos 5 a 5? Tem 10, distância 10, não é? Então você pega esse 10 e divide por 30. E esse valor de 10 dividido por 30 é o incremento que tem que ter a cada vez. Entendeu, não? Acho que sim. O que ele vai fazer é pegar o espaço total, que vai de menos 5 até 5, ou se você quer no primeiro exemplo ali, o espaço total que vai de 1 até 3. No caso, quanto que é o espaço de 1 até 3? É 2, não é? Sim? Sim. De 1 até 2, beleza. E você quer colocar 5 elementos nesse espaço de 2. Então, você divide 2 em 5. Quanto que é 2 dividido 5? Quanto que é 2 quintos? 2 quintos vai dar 0,5, né? 2 quintos é 2. 0,4. Então aqui tem de 1 a 3, tem 2. O que acontece é que, olha só, não é dividido 5, né? É 2 dividido quanto? Você tem que dividir em 1 elemento, em 1, 2, 3 e 4. Quanto que é 2 dividido 4? 0,5. 0,5. Então ele já sabe que se ele começar em 1, aumentando de 0,5 em 0,5, em 0,5 em 0,5, ele vai chegar em 3 em 5 elementos, ó. 0,5 aqui, mais 0,5 aqui, mais 0,5 aqui, mais 0,5 aqui. Entendesse? A continha que ele faz é só essa. Ele vai pegar o valor máximo que você deu, que nesse caso ali é o 3, vai subtrair o valor mínimo que você deu, que nesse caso é o 1, e essa diferença que deu ali, que no nosso caso é o 2, ele vai dividir em 5 elementos menos 1. Tá certo? Que no caso são os 4 espaços que eu coloquei, que eu marquei a linha laranja. E aí esse é o valor do incremento. Só que para nós, nesse caso, quando você usa essa função linspace, você não faz nenhuma conta dessas, você deixa ele fazer. Você só diz para ele qual é o valor inicial, qual é o final e quantos números tem que ter o vetor. E ele se vira para fazer isso aí, mas a continha que ele faz é essa que eu te acabei de falar. Beleza? Sim, entendi. Tá certo, então. Vamos para baixo. Então, essa é a função linspace. Olha ali, ó, usando π. Lembra que π é o π lá do... quantas vezes cabe o... Como é que é o esquema? O perímetro dentro do diâmetro, né? Então, você tem... Se você quer começar em menos π, ou seja, em menos 3,14, 15, blá, 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 e quer chegar até mais π, e você quer 40 elementos nesse vetor. Então, beleza, ele que se vire lá para saber quanto que vai ser o incremento de cada um deles. Tá certo? Vou fazer aqui um exemplinho simples aqui, ó. TT, o vetor TT vai ser igual a... Deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, linspace, tá? E eu tenho que colocar 3 coisas dentro desse linspace. O valor inicial, o valor final e quantos números eu quero ali dentro. Eu vou colocar que eu quero aqui 30 números. Então, com essa informação, ele vai começar do 10 e vai ir até o 20. E ele vai ter que, esse vetor vai ter 30 números separados igualmente, cada um do outro. Olha aqui, ó. Então, olha, novamente, isso aqui é um vetor linha, estão vendo? Vetor linha, porque, ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. Só tem linha 1, só tem uma linha. Coluna 4, coluna 5, coluna 6. Coluna 7, coluna 8, coluna 9, e assim vai embora. O importante é que eu tenho que ter 30 elementos. Olha aqui, ó.
elemento 30, ó, o elemento 30 é 20. Tá certo? O elemento 30 é 20. E o elemento 1 é 10. Tá aqui, ó. O elemento 1 é 10. E ele foi aumentando aqui, ó, de 0,34, 48 cada vez, ó, 0,34, 0,68, 0 tal, e foi embora. Então, ele garante para você que você vai ter um vetor linearmente espaçado. Você diz qual é o valor inicial, o final e quantos elementos você quer ali. Beleza. Operação com vetores. Então, tá, você pode fazer operações com vetores como você faz normalmente, né, tomando uns cuidadinhos aqui somente. Ó. Quando você estiver trabalhando com potenciação, multiplicação e divisão por escalares, lembra, escalares são aqueles números que é um número só, tá? Não é um arranjo de vários números, é um número só. Então, é recomendado você adicionar um ponto antes do operador. Tá certo? Olha, aqui tem um ponto. Então, ou aqui um ponto, ou aqui um ponto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento do vetor e elevar a um número, ou multiplicar por um número, ou dividir por um número. Isso deixa claro, ele está dizendo aqui para o Scilab que a operação deve ser executada para cada elemento do vetor. Então, olha por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o vetor A. Se você diz para ele 2 ponto vezes, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento do vetor A, que no caso é o 1, 2, 3, 4, e vai multiplicar por 2 cada um deles. Então, veja lá, o vetor B vai ser cada elemento do vetor A multiplicado por 2. Que é o que estamos vendo aqui, né? 2, 4, 6, 8. Beleza? Então, você tem que colocar esse pontinho na frente da multiplicação. Olha aí, você pode somar dois vetores. No caso da soma, coloca direto. O que vai acontecer? Se você soma aqui o vetor A com o vetor B, olha lá, esses são os elementos do vetor A, né? 1, 2, 3, 4, e o vetor B é 2, 4, 6, 8. Simplesmente ele vai somar elemento por elemento a elemento aqui, ó. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 4 dá 6. 3 mais 6 dá 9. 4 mais 8 dá 12. Então, esse vetor C ali, ó, esse vetor C é o vetor de soma entre o vetor A e o vetor B. Aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui ele vai multiplicar o 2 por cada elemento do vetor. Então, precisa aquele pontinho, por quê? Porque o pontinho se utiliza quando você usa alguma dessas operações. Na soma, não precisa. Então, depois que ele multiplicar cada elemento do vetor A por 2, ele vai somar a todos os elementos do vetor, ele vai somar 1. Então, olha lá, o vetor A era 1, 2, 3, 4. Quando você multiplicou por 2, ficou 2, 4, 6, 8. Se você soma 1, quanto que dá a soma 1? Então, olha aqui, ó. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5, 6 mais 1. 7, 8 mais 1, 9. Que é o que esta ordem estava dizendo, ó. Multiplica o vetor 2. Deixa eu dar uma apagada aqui. Multiplica o vetor 2 por A. Todos os elementos do vetor A multiplica por 2, cada elemento. E depois, a todos eles, a cada um deles, soma o valor de 1. Beleza. Isso aqui já vimos. O que significa isso aqui, né? Ele vai começar no menos 3 e vai até o 3. E como não foi dado o incremento, então o incremento por defeito, né? O subentendido é o 1 positivo. Olha aqui, o que ele está fazendo aqui? Elevando ao quadrado cada elemento. Então, novamente, você vai ter aqui menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, só lembrem disso. Potenciação, multiplicação e divisão, quando você quer pegar um vetor, tá certo? Um vetor que são...
Isso aqui é um vetor, tá? Cheio de números ali dentro. Com números. Em cada posição ele tem um número. Você quer pegar esse vetor e dividir todos os elementos por um determinado número, então o que você vai ter que fazer? Digamos que esse daqui é o vetor, sei lá, G. Então você vai fazer G ponto dividido 2. Isso aqui o que vai ser? Vai ser um vetor que vai pegar todos os elementos de G, ou melhor, cada um deles e dividir por 2, e dividir por 2. E vai gerar um novo vetor, onde cada um dos elementos é o elemento de G dividido por 2. Olha aqui, mais coisas. Você tem um vetor aqui, ó, que vai de menos π meios até π meios. Não, desculpa. Esse é um vetor que tem 3 posições. Menos π meios, 0 e π meios. Só tem 3 posiçõezinhas. E é isso aqui, né? Menos π meios é 1,57 negativo, 0, 1,57. Você pode tirar o seno de todo o vetor. Então, ele vai tirar o seno elemento por elemento. Este aqui é o seno de 1,57. Este 0 aqui é o seno de 0. E este 1 aqui é o seno de 1,57. De acordo? Então, você pode tirar o seno de um vetor completo. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um vetor completo, onde cada elemento é o seno do elemento correspondente do vetor x. Né? Cada elemento do vetor y é o seno do elemento correspondente do vetor x. Né? Então, o primeiro elemento em y é o seno do primeiro elemento em x. O segundo elemento em y é o seno do segundo elemento em x. E assim por diante. Tá certo? Beleza. Outras funções que a gente pode usar vetores, assim. Olha aqui, ó, a função length. O que ela faz? Já veio, pessoal. Então, quando você tem essas funções, aí você pode aplicar elas a vetores. Né? Você pode aplicar a função length a um vetor. A função sum, a função prod e a função norm. O que cada uma delas faz, né? Então tá ali, ó. O length vai retornar o número de elementos de um vetor. O sum vai calcular a somatória deles. O prod vai calcular o produto entre eles. E a norma vai calcular a norma do vetor. Não sei se vocês lembram, né? A norma do vetor. O que é a norma de um vetor? Se você tem um vetor lá, por exemplo, 2, 5, 3. Tá? São os 3 elementos do vetor. Se você tem esses 3 elementos do vetor, a norma dele é o quê? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso daí é a norma. Então, se você dá... Esse vetor aqui é o vetor, sei lá, A. Se você diz a norma de A, então ele vai te dar essa resposta. Bom, vamos testar esses vetores ali. Ó. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, o vetor TT. Se eu disser para você length entre parênteses TT, tá ali, ó. O comprimento de TT, ou seja, o tamanho de TT é 30 elementos. Ele tem 30 posições diferentes. Vamos ver outro aqui, o length do vetor GG. 4, tá? Vamos ver quem é o vetor GG, ó. O vetor GG era 5, 2, menos 1, menos 4. Então, o tamanho dele é 4, o comprimento dele é 4. O que vai acontecer se eu digo sum? O que acontece se eu digo sum GG? O que deve aparecer?
Eduardo, Gabriel, Henrique. Estás aí, Henrique? Tô aqui. O que deve dar essa resposta aí? Sum GG. Vai, sei lá, somar o valor de todos? Uhum. Quanto que dá? Vai dar 2? Vamos lá. 5 mais 2 dá 7, menos 1 dá 6, menos 4 dá 2. Isso aí, muito bem. E se eu colocar prod, então ele vai multiplicar todos eles, né? Ali, ó, 5 vezes 2, 10, vezes menos 1 dá menos 10, vezes menos 4 dá mais 40. Beleza, nada complicado, né? Tudo simplesinho. Muito bem. 4h28. Vamos ver aqui os exercícios que tenham graça para nós aqui. Vamos ver. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa ordem. Henrique, Kailane, tá aí, Kailane? Kailane. Oi, professor. Tudo certo, Kailane? Kailane, exercício 1. Como que a gente resolve esse exercício aqui? Coloca os vetores em linha. 3, 8. O que eu escrevo no computador aqui para fazer isso aqui? Coloca o space. Não sei. Tá. Tô perguntando para vocês acordarem aí, hein? Vamos lá, Leonidas, estás aí, Leonidas? Valeu, cara. Leonidas. Leonidas. Oi? Luciano. Ô, Leonidas, tudo certo, Leonidas? Como que eu resolvo Oi. esse problema 1 ali? Tudo bem. Como que eu resolvo o problema 1? Defina um vetor linha de nome x para conter os valores de 3, 8 e 1. Nada? Você não pode não saber também, tá? Não tem problema, a gente passa pro seguinte. Não sei, não sei. Tá, beleza. Seguinte, Luciano. Eu tô lendo a sílabe ainda, não consigo ainda fazer isso. Tá certo, Luciano. Maria Eduarda. Professor, eu colocaria x igual a colchetes 3, espaço 8, espaço 1, espaço 5, espaço 2 e fecha colchetes. 3, espaço 8, espaço o quê? Eu não lembro os números agora. 152, né? Isso aí, muito bem. 152. Beleza, tá ali, ó. Também poderia ser com vírgulas, lembra, né? Espaços ou vírgulas, você faz o vetor, no caso aqui, vetor linha. Ele não definiu se era linha ou coluna, tá? Ah, não, disse sim, vetor linha. Vetor linha. Então tá certo, isso mesmo. Valeu. Valeu, Maria Eduarda. Nicolas, estás aí, Nicolas? Opa, tô aqui. Fala aí. Nicolas, vamos lá. Exercício 2. Como que a gente escreve aí para resolver esse problema? Tá. Pergunta, tem que usar o Linspace? É uma dúvida agora. Tem que usar o Linspace? Como é que... Não. Não precisa usar o Linspace? Não. O vetor x já está definido. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O elemento do vetor x definido anteriormente. Então foi o que a Maria Eduarda nos ajudou a fazer aqui. Esse vetor já está definido. Esse vetor aqui que é o vetor x. Agora ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer fazer essa função matemática. Podia que nem colocar, escolhendo os valores do x, aí colocar na função, é isso? Isso. É isso? Aí colocaria que x é 3, 8, 1, 5, 2 em colchetes, espaço, aí colocaria a função embaixo.
Eu faria assim. Olha lá, vamos chamar essa função de f, tá? É 3x menos 1, né? 3x menos 1. Então, só, f é igual a 3 vezes x menos 1. Só que, lembra que quando eu multiplico o vetor por número, eu preciso colocar um pontinho aqui, porque senão ele pode circular lá. Então, 3 ponto vezes x menos 1. Só. Olha ali, ó. 3x menos 1 é 3 vezes x menos 1. Então, tá ali, ó. A função f vai ser 3 vezes x menos 1. Tá ali, ó. E esse é o f, ó. 8, 23, 2, 14. Que significa o quê? Se você pega o 3 aqui, multiplica por 3, dá 9. Menos 1, dá 8. O 8 vezes 3 dá 24. Menos 1, 23. Tá claro? Colocar um ponto para não confundir o console, entendi. Isso. Aí o 1, 3 vezes 1 dá 3. Menos 1 dá 2. E assim por diante, né? Ele faz essa conta ali. Beleza, então. Valeu, Nicolas. Felipe, tá aí, Felipe? Felipe. Tô aqui, professor. Tá. Como que a gente faz o 3, Felipe? Da mesma forma, só que daí vai ser ao cubo aí. Tá, grava aí, ó. Grava aí. X ao cubo mais 2. O que eu escrevo aqui, então? F1 igual X é o chapeuzinho, é 3 ponto mais 2. Quase, quase. A soma não precisa ponto, mas a potenciação precisa, Felipe. Certo. Então, como que fica? Aqui, ó. Não precisa aqui, mas precisa aqui. Certo, entendi agora. Sim. Beleza, isso aí, tá ali, ó. Então, F1 vai ser 29, 514, 3, tá. O que ele fez? Ele pegou cada um dos elementos do vetor X e pegou o elemento, elevou ao cubo, somou 2. Pegou o elemento, elevou ao cubo, somou 2. Tranquilo? Beleza, então. Seguinte ali. Renan, tá aí, Renan? Renan? Samantha, tá aí, Samantha? Sim. Não tá como membro do equipe aqui, do time? Eu não sei, mas você já me colocou 2 vezes? O exercício 4. Como que a gente faz? Você coloca x2 igual, daí abre parênteses, 1, daí tem que usar ponto e vírgula, 10, 100 e 1000. Isso? Sim, mas essa é a forma muito trabalhosa. Você percebe a lista de Ah, tá. Não, fala de novo. Ixi, não, espera um segundo. Não sei porque então, você percebe que o espaço... Tá vendo ali? Eu estava pensando que a gente podia usar o lean space, ou aquele dos 2 pontos, mas não dá, porque o incremento... Eu tenho que fazer como você disse. Vamos chamar isso aí de x2 igual ao quê? Samantha. Oi? É que eu não... Professor, não tá aparecendo o console. Não, eu tô no PDF. Um, 10, 100, 1000. Eu ia dizer para a gente fazer com sequência, mas não dá de fazer com sequência, por quê?
porque aqui o incremento entre elemento e elemento não é o mesmo. Vocês percebem, de 1 para 10 tem 9, de 10 para 100 tem 99, de 100 para 1000, perdão, de 10 para 100 tem 90, de 100 para 1000 tem 900, então não é o mesmo incremento, eu não consigo usar aquela regrinha do lean space, nem a regrinha dos 2 pontos. Professor, mas esse incremento a gente só pode usar somando ou diminuindo? Não Sim. pode, tipo, multiplicando? Somando ou diminuindo. Depois a gente vai ver, quando a gente começar a ver loops, né, ciclos, que aí a gente faz como a gente quiser, aí fica na mão do programador fazer como ele quiser, mas aí você tem que você mesma fazer um programinha que faça isso. Beleza? Seguimos então aqui. Samantha. Tiago Martins, estás aí, Tiago? Sim, estou. Beleza, vamos ver isso aqui, ó. Aplique a função f de x logaritmo em base de 10 de x aos elementos de x2. Armazene os resultados no vetor y2. O que a gente faz aí? Espera, tem que pegar a função f de x lá de cima. Não, a função f de x é essa que está ali. Função, X igual a log 10x. Então, como a gente ainda não sabe esse log 10, o que a gente faz? O velho truque de ir para a internet. Eu estou aqui na internet, ó, então aí na internet eu vou colocar ali, ó, Silab. Não sei se vocês estão vendo ali, estou procurando aqui no Silab log. Vamos ver aqui que instrução dá, olha lá. Tá vendo como que é a função? Vocês estão enxergando ali? Então, simplesmente a função no Silab é escrever log de x. Beleza? Então, agora sim, vamos lá para o exercício. Olha lá. Log em base 10 de x dos elementos de x2, que são esses aqui, ó. E o resultado tem que estar no vetor y2. Como que fica então, Thiago, por favor? Pode. Eu escrevo aqui no meu Silab. Cadê o vetor x2? Não tô achando ele. Cadê? Ah, tá. Log. Cadê o quê? X1. Aí colchete, né? Igual a colchete. Espera um segundinho que ele está lento, porque eu já compartilhei aqui a minha tela com o Silab na metade e com o PDF na outra metade, só que ele não está. Você está vendo o PDF somente, né? Sim, só o PDF. Oi. Thiago, tá me escutando? Sim, estou aqui. Espera que a conexão ficou ruim aqui, porque eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Vou compartilhar outra vez. Ah, não aparece. Estou compartilhando a minha tela aqui e não está aparecendo, né? Não está aparecendo para vocês nada, né? Não. Que coisa. Uhum. Olha que coisa. Isso que está aparecendo aqui. Como que a gente faz? Um segundo, por favor.
Pá, pessoal, não E estou agora conseguindo. tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Pô, pra mim não Metade aparece. PDF e metade o console. Ah, é? Tá todo mundo tá aparecendo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo? Agora sim, agora eu tô vendo. Beleza, vamos continuar então. Então, estamos fazendo aquele exercício verde ali, o quinto. Fala, Thiago, como é que fica então a função aqui? Fica log de 10 igual a colchete. Mas antes o nome do vetor, onde você vai colocar essa resposta. O nome do vetor? Sim. Lê o exercício até o final. Ah, tá. Aplique a função f de x igual a log de 10 x aos elementos de 2x e armazene os resultados no vetor y igual a 2. Ah, tá. Então fica y igual a log de 10? Não, y não. y2. O nome do vetor é y2. y2 Igual a log de 10. Igual a log de 10. Não, log de 10 não precisa colocar, é só log de x, ele já é de 10 por defeito. Tá. Isso aí, só. Vocês estão vendo ali a minha tela, né? Sim. Sim. Tá, beleza. Enter, e aí, ó. Então, essa daí é o vetor, ó. 109, depois 207, depois 0, depois 1.6, depois 0,69. Beleza. Mas, Valeu, pera, Thiago. Mas não seria o log de x2? Não entendi. Como? Não seria o log de x2, porque quando colocou a fórmula, tá lá log de x. O x seria outro vetor, eu acho. Certo, beleza. Vamos corrigir aqui. Aqui é x2, né? Estão vendo lá? Já corrigi. Não está aparecendo ainda. Ah, tá muito lento. Eu não sei porque tá tão lento esses Teams aqui hoje. Isso, tinha que corrigir, colocar ali y2 igual a log de x2, tá certo? E, professor, Nada. o x seria o valor que a gente quer, né? O log do valor que a gente quer. A base a gente não precisa pôr. Não precisa pôr porque o de 10 ele é por defeito, né? Eu acabei de buscar ali na internet. E daí, se fosse tipo de outra base, daí seria outra função, outro comando. Opa, espera um segundo aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês mesmos aí, ó, procurem na internet e coloquem ali Scilab log. E na realidade tem um logaritmo que é de base 10, que se chama-se log 10. Estão vendo ali a minha tela agora? Sim. Então, na realidade, a gente tem que usar esse comando ali, log 10. De acordo? Uhum. E se for outra base, daí é só pôr log o número da base ou não dá? Deixa eu ver. Não, a princípio não dá. Eu não estou vendo aqui uma opção de trabalhar com outra base, porque a base natural é aquela neperiana, né? O log normal, sem colocar 10, é a base neperiana, que é aquele do E. A base 10 é escrevendo log 10. E para uma outra base eu não estou vendo, não. Aí você tem que fazer aquela continha de poder passar de passar de uma base para outra. Tem uma continha matemática lá que a gente faz para passar de uma base para outra. Aqui eu não estou vendo, eu teria que dar uma pesquisada com mais cuidado se existe forma de que ele faça o logaritmo com outra base. De acordo? Então vamos lá, corrigir. Então fica y2 é igual a log 10, aqui o comando chama-se log 10. Abre parênteses x2. Agora ficou certo, olha lá. Estão vendo a resposta? Então, nesse caso, a resposta é 0, 1, 2, 3. Tá, mas eu não entendi o que esse comando faz. Esse é o logaritmo em base 10 de um vetor. O vetor x é aquele definido no exercício 4, que seria o vetor 1, 10, 100 e 1000.
Então, o logaritmo em base 10 de 1 é 0. O logaritmo em base 10 de 10 é 1. O logaritmo em base 10 de 100 é 2 e o logaritmo em base 10 de 1000 é 3. Entendi. O logaritmo significa a que número que eu devo elevar a base para que dê aquele número. Então, a que número que eu tenho que elevar o 10 para que dê 1? A 0. A que número eu tenho que elevar o 10 para que dê 10? A 1. A que número eu tenho que elevar 10 para que dê 100? A 2. A que número eu tenho que elevar 10 para que dê 1000? Elevá-lo a 3. Tá certo? Certo, entendi. Beleza, vamos com o seguinte, o outro Thiago Lopes, é isso? Fala aí, Alô, Thiago. tá ouvindo? Beleza, vamos lá, exercício de número 6, Thiago. Como que a gente resolve? Defina um vetor de nome V1 contendo os números inteiros do intervalo 5 e 100. Então tem aquele space, né? Você que manda. Eu vou escrever o que você mandar aí. Pode falar. Ah, tá. Bota V1 igual. Não sei se vai estar certo, né? Sim. Se der errado, agora não importa. O problema na prova. Aqui, tranquilo. Pode Tá, continuar. aquele comando lá é linspace? Como é que é? Pode ser linspace. Aí bota o parênteses. Pois é porque esse comando aí ele não vai dar só o número inteiro, né, eu acho. Pode ser você que define, né? Quando você dá o linspace, é você que define. Ah, é? Tá, então bota parênteses. Tem duas formas, né? A gente viu a forma de usar os pontinhos e a forma de usar o linspace. Os dos dois pontinhos, ele dá o quê? Você lembra, né? Vamos voltar aqui no PDF. Olha aqui, ó, o linspace como que funciona? Você dá o início, o fim e quantos elementos você quer. Que é diferente dos dois pontinhos, que é o quê? Você dá o início, o fim e você diz o incremento. Vê que é diferente os dois, né? Qual que a gente usaria aqui, então? Só botar o incremento como 1, né? Que daí vai dar Sim. tudo. Então como é que fica? Aí vai botar parênteses, né? Uso o linspace ou não uso o linspace? Oi? Uso o linspace ou não uso? Usa. Não, mas o linspace é aquele que tu vai botar o incremento, né? Não. O linspace é aquele que você dá o valor inicial, o final, e você diz quantos... Então não. Que quantidade de números você então usa aquele quer no que é os vetor. 2 pontos, né? É aquele que tem que usar os 2 pontos. Então fala. Tira os linspace. Olha, vou voltar para lá. É isso aqui, ó. É esse aqui. Não tá aparecendo ainda. Pera um segundo. Não apareceu ainda na tela de vocês aí. Um segundo. Tá vendo? Alô? Oi, tá aparecendo na tua? Ainda não. Caramba, tá bem travado aqui, porque eu tenho um outro computador aqui do lado, como se ele fosse um aluno, digamos, e ele tá bem atrás ainda do que eu. Agora mudou alguma coisa. Tá, é aquele lá que tá o incremento, apareceu já. Tem que botar o início, né? Como é que era o início? Era 5, né? 5. Deixa eu ver lá o exercício que dizia. Era 5 e 100, 5 e 100. Isso, de 5 até 5, e ele queria que o incremento fosse em todos os números inteiros, então como fica? Bota 5, aí depois... parênteses, né? Entre parênteses. Parênteses. Aí 5. É parênteses ou corchete? Deixa eu só confirmar aqui um segundo. Ah, tá. É corchete, tá? É corchete. Olha lá, tá vendo ali? Não tá vendo, né? Mas é corchete. Tá, não, aí bota 5, 2 pontos, aí incremento tu bota 1, 2 pontos até 100, né? E fecha. Ponto 100. Isso aí. Só que ainda não apareceu aqui. Ah, apareceu já. Isso, então vamos ver o que vai dar isso aí, ó. Ali, ó. Olha lá, começou no 5, 6, 7, 8, 9, foi embora. Tá certo? Estão vendo lá, né? 5, 6, 7, 8, 9, chegou até
Vamos ver qual é o último elemento. O último elemento é o 100, olha lá. O 100 na posição 96. Na coluna 96 aparece um 100. Muito bem, beleza, Thiago. Vamos lá para o próximo. O 7, que horas são? Falta aí tempo. Thiago, Valdir, estás aí, Valdir? Sim, professor. Fala, Valdir. O número 7, fazendo favor. Defina um vetor de nome V2, contendo a sequência de números V2 igual V2 o quê? Igual a colchetes. Igual a colchetes. 1, 2 pontos. 3. 1, 2 pontos. Como é que é? 3, 2 pontos. 3, 2 pontos. 97. 97. Isso aí, eu acho que é isso mesmo. Vamos ver. Tá ali, ó. Beleza, olha, ele começou lá 1, 4, 7, 10, 13 e foi indo até o 97. Beleza, valeu. Vamos para o número 8, Valdir. Valeu, Valdir. O seguinte é... Acabou, vamos para lá para o começo outra vez. Alisson. Apareceu, Alisson? Pula, Alisson. Andressa. Defina um vetor de nome V3 contendo a sequência de números 90, 84, 78, 72. Tá, então põe V3. Beleza. Põe o V3. Aí igual abre Pode falar. colchetes. Já escrevi aqui. Aí Igual. põe 90, 2 pontos. E vai diminuindo de 14 em 14. Aliás, de 6 em 6. Beleza, então fica 90, 2 pontos o quê? Menos 6. Menos 6. E 2 pontos, 12. 2 pontos 12, beleza. Vamos ver o que dá. Tá ali então, ó, começou em 90, 84, 78, 72 e foi indo até a coluna 14. Na coluna 14 tinham 12. Beleza. Seguinte, 9. 4 minutos. Valeu, Andressa. Aurélio, tá aí, Aurélio? Aurélio. Seguinte, Aurélio. Bruno, tá aí, Bruno? Bruno, Eduarda. Oi. Fala, Eduarda, número 9, então, como que fica? V4 igual abre colchetes. Sim. Como que vai usar o pi? Pi, o Silab reconhece o pi se você escrever porcentagem PI. Tá? É um número especial que ele já guardou uma variável para você não ficar escrevendo 3.14, 15, não sei o que. Você pode escrever porcentagem PI. Uhum. 2 pontos. Não sei, professor. Ali, olha, ele vai de menos pi, na realidade é menos pi, tá? Ele começa em menos pi, então fica menos porcentagem pi. Aham. Quanto que é o incremento? De quanto em quanto? 0,15? Isso, então os 2 pontos, 0,15 que é o incremento, e depois 2 pontos, qual é o número? Pi de novo, mais positivo agora. Isso, então porcentagem pi. Porcentagem pi é para que o Silab saiba que esse pi não é uma letra, não é
uma palavra PI qualquer, é o número pi mesmo. Tá bom. Beleza, tá aí. Isso mesmo. Uhum. Então, olha, tá lá, começou em pi, menos 3,14, e foi subindo de 0,15 em 0,15 até chegar lá no final, chegar em pi, na posição, na coluna 42. Entendi. É que quando aparece essas coisas diferentes, em vez de número, a gente acaba se confundindo um pouco mais, né? Pois então. Mas é isso aí, pi sai direto, tá? Pi você vai trabalhar direto. Então, simplesmente pi, ó, se eu escrever aqui porcentagem pi e der um enter, vai aparecer lá, estão vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Agora carregou. Uhum. Isso, olha. Pi é o quê? É 3, 14, 15, 92. O Silab já guardou essa variável especial para ele. Acho que também tem a variável especial porcentagem E. Olha lá, que é o número de Euler, aquele dos exponentes, exponencial, que é 2,71. Então já está ali guardada, você precisa usar, não tem que lembrar do número. Vamos lá, temos 2 minutos. Valeu, Eduarda. Vamos lá para o Gabriel outra vez. Gabriel, 10º exercício. Então, eu tô pensando um pouco, porque é um pouco mais difícil aí. Que difícil nada, cara. Não, é. Então, V5. Fala V5 igual. Igual, né? Como é a função mesmo para Lean space. Lembra? Linear, espaciado linearmente. Então, lean space. Então, eu aí colocaria os parênteses. Aí, dentro do parênteses, eu colocaria... Vou te mostrar aqui no PDF para você lembrar como é que funciona o Lean Space. Tá aqui, ó. Vamos lá. Início, fim e o número de elementos. Isso. Então, como é que fica? Vamos ver o nosso exercício aqui. Início, quem é fim e quanto é o número de elementos? Tá, é que não dá um início, né? Dá sim, olha ali, ó. Tá escrito ali embaixo, ó. 80 números igualmente espaçados no intervalo 0 a 2π. Então... O início é 0 e o fim é 2π. Esse é o intervalo. E dentro desse intervalo você tem que colocar 80 números entendi. iguais. Entendi. Então seria 0. 0. Vírgula. 2. Pi. 2π. Exatamente. Então, 2 vezes, que é o asterisco, e π, que é porcentagem π. Beleza? Uhum. E vírgula, o quê? 80. 80, isso aí, cara. Nossa, eu achei que a questão tava pedindo um negócio muito mais louco do que isso aí, né? É tudo fácil, tudo fácil. Quando for muito difícil é que tá errado. Então é isso aí, ó. Lean space, o valor inicial que é 0 até o valor final que é 2π e 80 elementos aí. Então, enter. E tá ali, ó. Estão vendo ali no final que vai aparecer coluna 80. Claro, coluna 80 porque o último elemento são 80 elementos em total, desde o primeiro até o 80. O último é 6,28, que é 2π. Lembra que π é mais ou menos 3, né? 3,14. Então, o 2π vai ser 3,14 vezes 2 dá 6,28. Então, tá ali, ó. Esse daí... Opa. Aqui é 80 números, né? 80 elementos. Tá aqui, ó. O primeiro elemento é 0, como você disse que queria. E depois ele foi aumentando, nem sei de quanto em quanto exatamente, mas ele foi aumentando de tal forma a ter 80 números, 80 elementos, de 0 até 2π. Beleza? 5 e 1 minuto. Olha, acabamos de fazer todo o capítulo, fizemos todos os exercícios. Beleza, pessoal. Dei uma revisada aí nesse capítulo, eu vou passar para vocês talvez umas tarefinhas aí para vocês praticarem, mas é tranquilo, tá? A questão dos vetores é isso aí, arranjo de números, linhas, colunas, índices e depois contas com vetores. Tá certo? Alguma dúvida, alguma questão aí? Vou ir fechando aqui a nossa gravação. Eu estou deixando todas essas gravações ali